Jovens, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Autocar. E hoje eu quero bater um papo com vocês diferente. Por isso que eu tô aqui no carro, sozinho. Vamos dar uma volta, que eu quero falar com vocês sobre o nosso mercado, sobre o mundo automotivo, sobre transparência, sobre atendimento, resolução de problema, enfim, essas coisas do dia a dia aí que envolve o atendimento a um cliente que tem um carro, tem uma demanda, precisa fazer um serviço, seja ele qualquer. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gustavo AGS, sou gestor aqui da Autocar. A Autocar é uma empresa que trabalha com três principais pilares, vamos chamar assim, de serviços, né? O primeiro pilar é a oficina mecânica, que foi inclusive da onde a gente nasceu, da onde a gente veio, né? E dentro do pilar da oficina mecânica, a gente é bandeira Bosch, tá? Gustavo, explica um pouquinho mais o que é esse seção Bosch. Bosch é vamos chamar assim, uma certificação que a gente tem, né? Onde a gente tem que seguir alguns padrões e a gente também tem alguns benefícios. O benefício que eu mais gosto, né, de ser bandeira Bosch é a questão de a gente ter acesso a engenheiros, né, que é o Mecânico Pro, é o antigo BS Tech. A gente já é Bosch desde quando nasceu a Autocar, vai fazer já 14 anos. E se a gente tiver um problema com um carro lá na oficina e a gente precisar de um esquema elétrico, precisar de uma nomenclatura aí de uma peça, um part number, um problema ali um pouco mais complexo, a pressão de uma bomba de combustível, essa galera tá ali para atender a gente, né? Então, a gente é Bosch, oficina mecânica, preventiva e corretiva. O outro pilar, né, estou falando inclusive na sequência que a gente foi implantando, é estética automotiva, e nós somos credenciados pela CarPro. Então toda a parte de polimento, vitrificação, né, que na verdade é revestimento cerâmico, parte de higienização e etc., a gente é bandeira CarPro. CarPro é uma empresa também multinacional, acho que deve estar presente em mais de 30 países, bem legal, tá? São um revestimento cerâmico de altíssima qualidade, a linha da CarPro, todo o ecossistema, e a gente é credenciado aqui em Campinas exclusivo. Então é um outro pilar da Autocar. E o terceiro pilar, falei para vocês no começo do vídeo que são três, é a parte de funilaria e pintura rápida, que é a parte de fast repair, tá? Então é outra coisa que a gente trouxe. A gente também utiliza os produtos da PPG, toda a linha da PPG, tanto dos insumos, não só tinta e verniz, mas todos os insumos, prime, enfim, tudo que a gente utiliza ali de produtos na parte de funilaria rápida, de fast repair, a gente utiliza PPG. Para quem não conhece, PPG é a principal marca que invasa as montadoras. Então, se você tem um carro aí, provavelmente a tinta, o verniz dele é marca PPG, tá? Original de fábrica. Bom, dito isso, dito quem eu sou, o que a Autocar faz, quais são os nossos três pilares, e dentro do pilar de estética, só esquecendo, nós temos película, tá? Então, película anti-vandalismo, térmica, PPF, etc. Dito isso, o nosso objetivo, Gustavo, mas tá, por que você pôs esses três pilares? Um exemplo, por que você não trabalha com vidro? Por que você não trabalha com, sei lá, placa? Enfim. Porque esses três serviços a gente está atendendo o nosso cliente, que o objetivo é o cliente, se ele tem um carro zero, se ele tem um carro seminovo, e se ele está com a gente, ele troca de carro. Então, um exemplo, cliente novo, vai vir aqui a primeira vez na Autocar. Ele pode vir aqui para colocar uma película, ele acabou de comprar o carro zero, ele veio aqui e pode colocar um PPF, pode fazer uma vitrificação e assim por diante. Esse cliente continua com a gente, mas ele está fazendo a revisão na concessionária, legal. Mas daqui a pouco, a hora que tiver 30, 40 mil quilômetros, ele não quer mais fazer na concessionária, ele pode fazer na Autocar. E vice-versa, às vezes o cliente tem um carro seminovo e ele está buscando uma nova empresa, um novo parceiro para cuidar de fato do carro dele, né, do carro da família e tal. Aí ele acha a Autocar, às vezes ele veio por conta de uma funilaria rápida, ele ralou o para-choque. Mas aí depois, quando ele precisou, ele veio fazer a revisão.
Ou seja, a gente atende esse cliente desde de um carro seminovo, desde um zero, e às vezes ele tem um zero e vai ficar seminovo, vai ficar usado, ele continua, e vice-versa também, tá? Então, esse é o nosso objetivo, é ter esse cliente na nossa base o mais tempo possível, por isso que eu quero falar sobre atendimento, sobre transparência, tá? Porque daqui a pouco esse cara vai vender esse carro, esse cliente vai vender o carro, ele vai comprar outro, seja de zero, seja de seminovo, eu quero que ele continue aqui na Otokar. E o nosso mercado, eu vou falar de tudo, tanto de funilaria, quanto de oficina, quanto de estética. Ele é um mercado, de certa forma, prostituído. O que é isso? É uma galera enganando, tá? É uma galera que faz por fazer, não tem informação técnica, não estuda o negócio, não vai a fundo. Então, se tem uma coisa que... Eu sou até um pouco chato, tá? Falar pra você que eu sou um gestor legal, eu não sou, não. A molecada lá, de vez em quando, passa um cortado comigo. Mas é justamente por conta disso, de ter informação técnica. A gente não sai fazendo por fazer. Ah, vamos fazer um polimento nesse carro, na hora que começar a ter brilho a gente para. Não, mas o que é o brilho? O brilho vem do verniz? Por que brilha? Por que risca? Por que contamina? Por que tem que fazer isso? Então a gente tem toda essa informação técnica, eu principalmente, mas o nosso time, do modo geral, faz muito isso, né? Então, falando desse mercado, a gente tenta máximo ser transparente em cima dos nossos diagnósticos, primeiramente. Então, assim, vai fazer um orçamento na Otokar? Tem foto, tem vídeo. E além disso, tem o porquê da troca daquele item, né? E quando tem esse porquê, ou você tem uma avaliação profissional, né? No sentido assim, visível. Um exemplo, um pneu que está no arame. Se um pneu no arame eu não preciso ter equipamento, nada disso, eu sei que precisa trocar, né? Agora, nós vamos trocar um fluido de freio. Não adianta eu colocar o dedo lá no fluido de freio e falar, não, esse fluido de freio tem muita água, tá bom, tá ruim, né? Um aditivo, não tem como, tem que medir, tem que ter equipamento para isso. E nós temos esse equipamento. Então você vai receber, de fato, um diagnóstico através de informações técnicas, através de... Eu sempre gosto de falar assim, para falar em outro português, claro. Você tem que provar para mim que esse item precisa ser trocado. Não por achismo. Ah, eu vou trocar essa pastilha aqui porque eu acho que ela tá ruim. Não, não pode. A pastilha tem que trocar porque ela tá com nível baixo, porque, sei lá, fazendo barulho, tem que provar. E se tiver um equipamento que mostre isso, é melhor ainda pra gente provar para nós e provar para o cliente que precisa trocar. Então essa transparência no diagnóstico eu gosto, e em todos os sentidos, né? Vamos fazer uma repintura no Fast Repair, um negócio pequeno, às vezes o cliente fica preocupado, pô, sabe, mas vai perder a originalidade, o que vai, o que não vai. Eu gosto, eu sei o que acontece numa vistoria cautelar, o que é um laudo cautelar, pode reprovar, não pode reprovar, o que ele avalia, o que não avalia, quais são os tipos de avaliações cautelar que a gente tem no mercado. Então assim, justamente para a gente deixar o nosso cliente cada vez mais seguro de um serviço. E também no atendimento, um atendimento transparente. Às vezes a gente perde. Ontem, inclusive, eu tive uma reunião com o Richard, com um dos nossos consultores aqui, vendedores, e nós erramos no atendimento. Eu errei junto com ele, tá? Porque a gente, ali na questão de querer atender o cliente, na necessidade dele, mas o principal a gente ia deixar de lado, que é a qualidade do serviço, principalmente por questão de segurança. Por que eu falei para você que a gente ia? Porque obviamente a gente não deixou isso acontecer. Mas é um problema corretivo, de certa forma com uma complexidade média. A gente tem expertise, a gente tem equipamento, a gente tem a peça, a gente tem experiência de troca, mas corria o risco de não ficar pronto. E a gente falou, não, vai ficar pronto amanhã, certeza, você pode viajar. Ficou pronto, a gente testou e tal. Só que se ali dá qualquer tipo de probleminha, a gente já vai ficar ruim com o nosso cliente. Então, quando é um problema corretivo, a gente não deve falar exatamente o tempo. Então, por isso que eu estou falando da transparência também do atendimento. Mas, uma coisa que eu sempre prezo aqui, nós fazemos pós-venda com todos os clientes, tá?
Então, não vou falar para você que sempre fez, porque a empresa tem 13 anos e a gente vai melhorando. Então pode ser que você está vendo esse vídeo, você fez um serviço aqui na Otacar há 6 anos atrás, você falou, pô, Gustavo, você falou que faz pós-venda com todo mundo e não fizeram comigo. Pode ser que realmente não. Mas eu posso garantir para você que de um tempo bom para cá, a gente todos os meses fala com o nosso cliente. Então a gente espera fechar o mês e a gente chama ou via e-mail, ou via WhatsApp, ou via telefone. Né? Obviamente com o cliente que responde, tem cliente que não responde, faz parte, eu entendo, mas é um pós-venda da gente tentar entender como é que foi lá o atendimento com ele, se o serviço ficou bom. E aí eu queria até inclusive colocar um relato, porque eu ia começar a gravar esse vídeo aqui, e aí um cliente deu a resposta de um pós-venda que eu fiz e eu queria colocar para vocês aqui. Fala, Gustavo, tudo bem? Cara, me perdoa estar respondendo só agora. Eu fiquei de responder na hora, mas eu tava com um compromisso bem importante. Acabei não conseguindo. Mas eu não tenho o que pontuar. Inclusive, falei com o Rafael, falei pro Renato também. 100%, 110%, posso dizer. O atendimento, a transparência, a devolutiva, o passo a passo do que tá acontecendo, das manutenções que eu fiz aí com vocês, 100%. Então, cara, é incrível. Enquanto existir o Otacar, pode ter certeza que eu levo o meu carro aí. Inclusive, estou precisando chamar o Renato. Eu acredito que eu preciso fazer mais uma manutençãozinha aqui no carro. Essa Dodge aqui me dá um trabalhinho. Mas está na mão de vocês, eu fico tranquilo e confio plenamente. Então, de parabéns, viu? Eu vou inclusive responder ele porque eu não respondi, tá? Esse é um cliente real, tá? Isso daqui não é nada diferente para gravar vídeo, isso aqui é real. O Douglas, então eu vou responder para ele aqui gravando um vídeo, tá? Fala, Douglas, tudo bem? Quem agradece sou eu do seu feedback, é assim que a gente consegue melhorar, pegar alguns erros na nossa operação, mas que bom que deu tudo certo mais uma vez dessa última vez que você passou. Pode contar comigo, tá bom? Com o nosso time. Se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. E independente se for para fazer serviço ou não, pode passar aqui a hora que você quiser para nós tomar um café, tá bom? Um abraço aí para você, valeu! Então, pessoal, o que eu quero falar é isso, é sobre uma transparência no atendimento. E eu também quero falar sobre as questões que dá errado, porque eu não vou mentir para vocês, tem hora que a gente erra, é ser humano. O atendimento, às vezes a gente erra, e ninguém erra porque quer, a gente erra porque achou que ia acontecer alguma coisa e não acontece, às vezes a gente depende de algumas coisas e essas coisas não acontecem. A manutenção do carro, fast repair, estética, tem coisas que não é matemático, só troca. Não, tem coisas que às vezes você vem para trocar uma pastilha de freio muito simples e aí você vai trocar o sensor e você precisa fazer uma configuração, principalmente os carros mais novos. Às vezes não pega essa configuração logo de cara, às vezes o scanner não entra, aí tem que trocar de scanner. Vamos fazer um fast repair. Já aconteceu, você pega 20 carros, você faz o processo tudo certinho, não acontece nada. Parece que aquele carro que você precisa entregar um pouco mais rápido, o verniz dá uma reação na lata. Pode acontecer, isso acontece, normal. E aí você prometeu o carro para 1, 2 dias e você vai precisar de mais meio dia. Então assim, erros vão acontecer, problemas vão acontecer. Quer outro problema que acontece em oficina mecânica? O cliente nunca cuidou do carro, ou ele comprou o carro agora, que não tem grandes históricos de manutenção. E aí a gente começa uma manutenção. Tem uma coisa que eu não gosto, é ficar passando coisas toda hora para o cliente. Eu gosto de fazer um diagnóstico só. Eu sempre falo isso para o nosso time. Faz um diagnóstico. Nem que for para demorar mais tempo no diagnóstico do que, de certa forma, no serviço. Mas não passa um diagnóstico, aí passa 2 horas. A gente desmontou seu carro aqui e viu que precisa trocar mais alguma coisa. Vai ficar mais R$100. Aí passa no outro dia. A gente foi finalizar o carro aqui, precisa fazer mais. Cara, não gosto disso aqui. Tem que passar o orçamento uma vez só. Por isso que tem equipamento, por isso que tem tempo, por isso que agenda, por isso que tem treinamento, sabe? Então, pode acontecer também. Do cliente vem, a gente passa 5 dias, o cliente fala assim, mas eu fui aí e vocês fizeram a limpeza do sistema de arrefecimento e tá vazando água. Mas eu mexi na água aí. Mas é muito complexo o sistema. Tem mangueira, tem válvula, tem guarnição, tem tampa, tem reservatório, tem abraçadeira. Aí o cliente volta e tá vazando numa guarnição. Por quê? O carro nunca andou com aditivo. Quando a gente coloca aditivo, pode acontecer. Ele entra com poder de limpeza, enfim. Então assim, vai acontecer problemas. Como também vai acontecer problema, porque o erro é 100% nosso, até na parte técnica. Nós fizemos um carro e o carro não ficou bom. Por quê? Porque deveria ter feito alguma coisa a mais, porque errou na hora de ter feito a substituição do item.
Então nós temos aqui inúmeras formas disso não acontecer. E uma delas é o checklist de saída, é a verificação. Então nós temos aqui, você vê que o cliente fala do Renato, né? O Renato, ele é responsável operacional. Então, serviço, ele que faz? Não. Ele está vendo full time todos os serviços? Em tempo real, o tempo inteiro, não. Mas ele é responsável por toda vez que a gente for entregar um carro, ele dá uma verificada. E durante esse processo, ele também passar e verificar. Né? Como é que está aplicando o PPF? Como é que está fazendo esse polimento? Né? Vamos fazer uma aplicação do revestimento cerâmico, faz a cura, tudo certinho, respeita o tempo. O cliente recebeu o manual, tem os adesivos no carro. Então, assim, tem uma série de coisas que acontecem numa operação. Eu vou colocar aí de pequeno para médio porte, igual a nossa. A gente não atende tantos carros assim de forma simultânea, mas é uma operação bem complexa, bem legal, até porque a gente trabalha todos esses pontos. E voltando lá no começo do vídeo que eu falei dos nossos pilares, os 3 serviços, etc. Por que tem também os 3? Porque a gente quer resolver para o cliente tudo no mesmo local, né? Então eu sempre gostei muito de atendimento. Pessoalmente sou apaixonado por um bom atendimento. Então, às vezes você vai num local, eu não queria que o meu cliente fosse num local para trocar o óleo, fosse num outro local para fazer uma higienização, fosse quando raspar o para-choque ele vai num outro local. Não, eu queria que ele tivesse um centro, um birô, onde ele contasse que a gente vai resolver os problemas dele. E a gente se posiciona dessa forma no mercado. E não só se posicionar, a gente estuda dessa forma. Então, um exemplo, nesse momento aqui agora, eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 15 de outubro de 2025. Nós estamos desenvolvendo uma cabine de fast repair com exaustão móvel. Gustavo, mas por que isso? Porque fazer aquela cabine grande não atende o que a gente quer de qualidade, por incrível que pareça. A gente quer algo que vai atender a nossa operação também. Então não tem isso, nós não achamos do jeito que a gente quer no mercado, a gente está desenvolvendo. Eu acabei de bater um papo ali com o Renato, que chegou algumas peças que a gente tinha encomendado para finalizar. Então, nós estudamos o nosso negócio para que esse projeto os 3 pilares aconteça na Autacar. Então você que vai levar o carro na Autacar e vai fazer um serviço de revisão, um exemplo, a gente vai ver que tem um ralado no para-choque. Qual que é o objetivo? Fazer enquanto faz a revisão. Porque também se eu falar para você, ó, é 2 dias para revisão, 3 dias para o fast repair e 2 dias para estética, ok, até aí tudo bem, mas meio que parece que você está levando em lugares diferentes porque o tempo não está sendo aproveitado. O que eu quero é que aproveite esse tempo. Imagina o seu carro. No mesmo tempo que está fazendo a revisão, outro profissional está já pintando o para-choque. E no outro dia já outro profissional chega para fazer o acabamento de estética. Quer dizer, em 2 dias, você economiza um serviço de um tempo que era 1 semana. Esse é o objetivo de ter no mesmo local. E também, pessoal, ter a rastreabilidade do serviço, ter garantia do serviço. Isso já foi provado aqui na Autacar, não foi uma, não foi 2, de o cliente que vai vender o carro entregar todo o histórico de serviço. E olha que legal, histórico do que foi feito de fast repair, histórico do que foi de estética, do que foi de revisão preventiva, do que foi corretiva. Isso nós entregamos de forma impressa, todos com foto. Nós temos isso de forma online, virtual. Gustavo, eu quero tudo que foi feito no meu carro quando ele passou aí. E não só o que foi feito, os checklists, né? Como que as fotos dos itens, como que o carro saiu. Então assim, esse dossiê, quando você chega para vender o seu carro e mostra isso, o cara vai fazer, opa, quem está comprando o carro, aqui tem uma qualidade muito grande de revisão e tem a confiança que aquele serviço foi de fato feito. Por incrível que pareça, parte dos nossos novos clientes são do mesmo carro, porque é gente que vendeu o carro e aquele novo comprador fala assim, eu quero manter isso daqui, eu gostei, olha aqui, tudo certinho, laudo, papapá, eu vou manter lá com o pessoal da Autacar. Então, é esse o objetivo da Autacar, de ser um birô, de ser um atendimento transparente, qualidade. Aconteceram erros, vão acontecer erros, tá? Mas nós temos um time aqui, é uma grande família, a gente não gosta de rotatividade. Então você que veio na Autacar há 5 anos atrás, você vinha agora, que você veio que veio há 10 anos atrás, um exemplo, o Bruno tá com a gente lá desde quando a gente começou. Eu tenho uma galera lá, você pega o Rafael,
há muito tempo atendendo os clientes chamam, ó, quero ser atendido pelo Rafael. Ah, o Richard faz pouco tempo, mas já também entrou nessa cultura. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo era um bate-papo, mostrar para vocês um feedback de um cliente, assim como tem ruim também, entendeu? E é isso, tá bom? Nós estamos aqui no interior de... Eu cheguei até... Tô até em Valinhos aqui. É uma cidade vizinha de Campinas. Nós estamos em Campinas, interior de São Paulo. Nós vamos buscar o seu carro na sua casa, no seu escritório. Inclusive Valinhos, nós temos bastante cliente aqui de Valinhos. Um abraço para Valinhos. E você pode ligar lá, agendar a sua revisão. Primeira vez que você vai na Autacar, se quiser que a gente vai buscar, a gente vai. Mas a gente gosta que você vai lá, tem um espaço lá que tem um café, tem um suco, tem uma cerveja, tem uma água, sabe? Tem ali um bolo, tem um doce, tem um salgadinho. E o objetivo nosso é realmente ser esse birô, mas uma grande família para cuidar dos seus carros, cuidar do carro seu, da sua esposa, você que é mulher, nosso público feminino é muito grande, cuidar do seu carro, cuidar do carro do seu marido, dos filhos, enfim. Esse é o nosso objetivo lá na Autacar. Tá bom? Pessoal, segue a gente no Instagram, só colocar lá o Utacar, é utacar.experience, mas se colocou o Utacar vai aparecer. Segue a gente lá que a gente coloca conteúdo em tempo real, né? Instagram é mais real. Então tem lá os stories que tá acontecendo no dia, bastante vídeo a gente coloca lá. Segue a gente aqui no YouTube também. O nosso objetivo aqui no YouTube é ser um catálogo realmente de produtos e serviços que a gente faz, né? Justamente para deixar esse cliente mais à vontade antes de consumir o nosso produto / serviço. Ele já entender como que a gente trabalha desde antes. Então, mais uma vez, muito obrigado. Segue a gente e coloca aqui seus comentários. O que você acha que uma oficina mecânica, que um fast repair, que uma estética automotiva tem que ter para atender você da melhor maneira possível. E lembrando, nós sempre estamos sendo atualizados. Nós sempre estamos estudando a plataforma, justamente para a gente melhorar. E o seu feedback é o que faz a gente melhorar. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!